Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini, e estamos de volta, enfim, após algumas semanas aí de pausa, com o Historioteca. E na verdade a gente ficou esse tempinho um pouco ausente preparando os roteiros desses próximos episódios, uma vez que dá um pouco de trabalho, né? Escolher as melhores fontes e adaptar de acordo com aquilo que a gente necessita e acha melhor para o episódio. Tá bom, galera? Antes, também gostaria de pedir para que vocês curtam o História Sem Crise no Instagram, siga a gente lá no TikTok, se inscrevam no nosso canal do YouTube, siga a gente também no Spotify, nos avalie lá, curta, comenta, compartilha, tudo que vocês puderem ajuda demais. E galera, hoje eu estou muito feliz, primeiro por voltar com a Historioteca, segundo por abordar um tema que eu acho muito pertinente, terceiro porque eu estou acompanhado dele, meu querido fechamento, meu amigo, professor Victor Tâmbalo, nosso querido sensei de mil nomes. Como que você está, meu caro? Tô bem, graças a Deus. E aí, pessoal? Estão preparados para mais um conteúdo de qualidade, no qual a gente vai abordar um tema de grande importância, não só para vestibular, né, Vitão? Mas um tema de importância no qual foi um acontecimento muito importante, né? No qual a gente vai abordar aí com datas e de forma bem detalhada para vocês o que é de fato a Guerra Fria. Bom, galera, depois da vinheta a gente inicia. Bom, um conflito que nunca se tornou uma guerra direta entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porém, dividiu o planeta entre dois blocos ideológicos e políticos. De um lado a gente tinha o capitalismo liberal norte-americano, do outro o socialismo soviético. Essa disputa moldou países, derrubou governos, acendeu guerras locais e alimentou a corrida tecnológica militar. Durante esses próximos minutos, a gente vai explorar como esse mundo bipolar nasceu, quais foram seus momentos mais tensos, como ele se espalhou pelos países do chamado Terceiro Mundo e, por fim, como que termina a famosa Guerra Fria, deixando marcas que a gente sente até hoje. Então, galerinha, ajusta seu volume aí, que a gente vai começar literalmente agora. Bom, nascimento da Guerra Fria. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou lá em 1945, o mundo estava em ruínas. A Europa estava destruída, milhões de mortos e cidades inteiras estavam devastadas. Nesse cenário, apenas dois países emergiram como verdadeiras superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Porém, havia uma diferença fundamental. Enquanto os Estados Unidos saiu da guerra fortalecido economicamente, a União Soviética carregava cicatrizes profundas da destruição. Ainda assim, sua influência política e militar crescia rapidamente no leste europeu. As conferências de Yalta e Potsdam já mostravam esse novo mapa do poder mundial. A Alemanha foi dividida em zonas de ocupação e, aos poucos, a desconfiança mútua cresceu. Para conter a expansão soviética, os Estados Unidos anunciaram em 1947 a chamada Doutrina Truman, que prometia apoio a países ameaçados pelo comunismo. Logo depois veio o famoso Plano Marshall, injetando bilhões de dólares na reconstrução da Europa Ocidental. Do outro lado, Moscou consolidava sua oferta de influência, apoiando governos socialistas no leste europeu. Era o início da divisão entre Ocidente e Oriente. Poucos anos depois, surgiram as alianças militares, a OTAN em 1949 e o Pacto de Varsóvia em 1955. O planeta estava oficialmente dividido entre dois blocos rivais, e essa divisão não seria apenas militar, mas ideológica, cultural e até mesmo científica. Bom, a partir dos anos 1950, o mundo entrou em um período de tensão constante. Não havia batalhas diretas entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, mas a sombra da destruição nuclear pairava sobre todos. A corrida armamentista foi um dos elementos mais assustadores da Guerra Fria. Depois da bomba atômica vieram as bombas de hidrogênio, a conhecida bomba Tsar, né, feita pelo pessoal da União Soviética, que de fato é milhares de vezes mais potente do que uma bomba comum.
O conceito de equilíbrio do terror se estabeleceu. A ideia de que, se uma superpotência atacasse a outra, ambas seriam destruídas. Essa rivalidade também se projetou no espaço. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial. E em 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem no espaço. Os Estados Unidos responderam com investimentos massivos, culminando na chegada de Neil Armstrong à Lua, em 1969. Além da corrida tecnológica, vieram crises políticas, como o bloqueio de Berlim em 1948 e meados de 49, a Guerra da Coreia em 1950 e 1953, o que fez com que houvesse, num futuro próximo, a separação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Revolução Cubana, em 1959, que levou o socialismo a apenas 150 quilômetros da Flórida, muito próximo dos Estados Unidos da América. E, finalmente, a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, quando o mundo chegou mais perto do que nunca de uma guerra nuclear. Esses momentos mostravam que apesar de não se enfrentarem diretamente, Estados Unidos e União Soviética estavam dispostos a se arriscar até o limite. O historiador John Lewis Gaddis, em A Guerra Fria, lembra que o maior paradoxo desse período era justamente esse: a ausência de guerra direta entre essas duas superpotências, em meio a um planeta em constante ebulição. Bom, galera, se nas superpotências centrais a Guerra Fria se dava por meio de ameaças e disputas indiretas no chamado Terceiro Mundo, ela assumiu uma forma concreta e sangrenta. Na Ásia, a Guerra do Vietnã se tornou um símbolo desse embate. De um lado, os Estados Unidos apoiando o Vietnã do Sul, do outro, a União Soviética e a China apoiando o Vietnã do Norte. Foi um conflito longo, violento e que terminou com a retirada norte-americana em 1975, marcando uma derrota histórica para Washington. Na América Latina, a influência foi igualmente intensa. Os Estados Unidos apoiaram golpes militares para conter governos de esquerda, como o do Chile, em 73. Já a União Soviética, junto com Cuba, financiava movimentos revolucionários. O Brasil, inclusive, foi palco dessa disputa. Após o golpe de 1964, o país se aliou firmemente ao bloco capitalista. No continente africano, as guerras de independência em países como Angola e Moçambique também se tornaram cenários de confronto indireto. De um lado, tropas apoiadas por soviéticos e cubanos. Do outro, forças financiadas pelos Estados Unidos e por regimes aliados. Esse tipo de guerra foi conhecida como proxy war, ou guerra por procuração. Eram batalhas travadas em territórios periféricos, mas que tinham como pano de fundo a rivalidade entre as duas superpotências. Como mostra Thomas Skidmore em Brasil, de Getúlio a Castelo, o continente latino-americano viveu intensamente essa disputa, com ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos e resistência apoiada e inspiradas pela Revolução Cubana. E aí, pessoal, ao longo dos anos 1980, chegando próximo ao fim da Guerra Fria, a União Soviética entrou em crise. O modelo econômico socialista não conseguia competir com o dinamismo capitalista dos Estados Unidos, especialmente nos campos de tecnologia, os campos tecnológicos americanos. E aí, em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o poder e iniciou reformas profundas. A perestroika, voltada para reestruturar a economia, e a glasnost, que promovia maior abertura política, mas, em vez de revitalizar o regime, essas mudanças aceleraram o fim e o seu colapso. E em 1989, o Muro de Berlim caiu, simbolizando, de uma vez por todas, o fim da divisão da Europa. 2 anos depois, em 1991, a União Soviética foi oficialmente dissolvida e a Guerra Fria havia chegado ao fim. O mundo entrava, então, numa nova era, marcada pelo poder unipolar de apenas uma gigante e sem igual superpotência chamada Estados Unidos. Mas os legados da Guerra Fria permaneceram. Arsenais nucleares, alianças militares como a OTAN,
e conflitos regionais que, em muitos casos, tiveram origem durante esse período de Guerra Fria. E o historiador Walter Lafeber, no livro ou em America, Rússia and the Cold War, destaca que a Guerra Fria não terminou de forma pacífica, mas como consequência de uma série de crises internas na União Soviética e de pressões externas que minaram sua capacidade de competição. Galera, assim a gente chega em mais um final de um episódio aqui do Historioteca. A gente hoje viajou por mais de 4 décadas de tensão, disputas e mudanças globais. A Guerra Fria foi muito mais do que um embate entre duas superpotências. Na verdade, foi um período que redefiniu a vida política, econômica e cultural do planeta inteiro. Do nascimento da bipolaridade ao seu fim, vimos como esse conflito moldou países, derrubou governos, inspirou revoluções e, ao mesmo tempo, levou a avanços científicos e tecnológicos impressionantes. Galera, se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir a gente no Spotify, no YouTube e também em todas as outras redes sociais. Deixa seu comentário, sua avaliação, compartilha com os amigos e nos ajude a levar essa história para cada vez mais pessoas. Eu sou o professor Vitor Mascarini. E eu sou o professor Victor Tâmbalo. E nós nos encontramos no próximo episódio do Historioteca ou também em qualquer outro episódio dos quadros aqui do História Sem Crise. Porque, galera, vocês têm que se lembrar, a história nunca morre. Ela sempre encontra novos caminhos para nos ensinar. Valeu!